Como eu faço para verificar se as equipes do meu canteiro de obras estão sendo tão produtivas quanto eu preciso? Tudo parte do princípio de que quando você fez o orçamento e o plano de prazo da obra, antes da obra começar, você se baseou em composições de custo unitário, que vem do sistema SINAP ou da TCPO. Nessas composições estão os parâmetros de produtividade, que são um número válido, mas que são fruto de um tratamento estatístico. Por isso a gente sabe que eles não refletem 100% da realidade dos canteiros. Aí que entra o nosso papel de controlar a evolução do trabalho quando a obra já está em andamento. Não é controlar no sentido de imposição ou de rigidez, é apenas verificar se estamos caminhando no rumo certo para cumprir os custos e os prazos. Eu vou usar um serviço como exemplo e vou te mostrar agora na tela como fazer esse cálculo e verificar se você apresenta uma aceleração, está empatado ou atrasado em relação aos dados previstos de produtividade. Eu preciso então criar um cenário para entender a produtividade da minha equipe. Eu escolhi que 3 carpinteiros começaram a produzir formas de madeira na segunda-feira. Na sexta-feira, esse trabalho dos carpinteiros foi conferido por alguém da obra, o mestre, o estagiário ou o próprio engenheiro. Eles tinham feito 12 pilares no tamanho 20 por 40 e 9 pilares no tamanho 20 por 50, todos com a forma com 2,80 de comprimento. Assim, o primeiro tipo de pilar resulta em 40,32 metros quadrados e o segundo tipo mais 35,28. A área total de formas produzida nessa semana, portanto, foi de 75,6 metros quadrados. Aí, nós precisamos entender que a razão unitária de produção, que é o índice de produtividade, é calculado através do número de pessoas que trabalham, multiplicado por quantos dias essas pessoas trabalham, e a jornada de trabalho diária, que é de 8,8 horas, quando não se trabalha aos sábados, dividido pela quantidade de serviço executado. Se a gente preencher com os dados do exemplo, nós vamos usar 3 carpinteiros trabalhando durante 5 dias, porque é de segunda a sexta, com essa jornada de 8,8 horas por dia. Por que essa jornada é assim? Porque são 44 horas por semana, segundo a legislação trabalhista. Obras não funcionam aos sábados, geralmente, por conta do barulho de vizinhança. Então, 44 precisa de ser dividido por apenas 5 dias, que é de segunda a sexta. Assim, a jornada é mais que 8 horas por dia. E divide pela área de forma produzida na semana. Temos, então, que a nossa RUP, razão unitária de produção real, da situação real de obra, é de 1,75 horas de trabalho para cada metro quadrado de forma executada. E aí, eu preciso entender, lá na época que eu fiz o orçamento e o plano de prazo, qual foi a composição de custo unitária que eu usei para as formas dos pilares. Supondo que seja essa, que foi extraída do sistema SINAP, o consumo de horas para o carpinteiro significa a RUP do carpinteiro. A RUP prevista, porque essa composição eu usei nos meus documentos de previsão de custo e de prazo. Se eu comparar os dois valores, a RUP real é 1,75 contra a prevista de 1,38. Significa que, na realidade da obra, está sendo consumido um número maior de horas por metro quadrado de forma executada. Uma outra forma de entender é saber que a produtividade em si é o inverso da RUP, então 1 dividido pela RUP. Se eu fizer essa conta, para a RUP real, eu vou encontrar 0,57 metros quadrados de produção de forma a cada hora trabalhada e para a RUP prevista, 0,72. Me leva a entender que, na situação real, houve uma menor produção por hora. Cuidado para não confundir, porque parece que produziu mais, mas aqui a unidade é hora por metro quadrado. Então, se consome um número maior de horas, ele foi menos produtivo. Significa que, comparando com a situação de orçamento, a minha equipe atual está tendo pior desempenho de produção do que eu precisava.